Nós sabemos o quanto é difícil, né, irmã Débora? Tá na luta aí, semana toda, mas Deus está recompensando e por isso o coral está aqui. Mas nós sabemos da dificuldade que é, né, prosseguir com a música na igreja, a dificuldade, né, da permanência, principalmente de um coral. Tantas igrejas que a gente convidou e que a gente ficou sabendo que não tem mais coral, que os corais se esvaíram, se acabaram. Então, louvamos a Deus porque nós estamos aqui, nós estamos perseverantes, persistentes na obra, no chamado que o Senhor colocou na vida de cada um. E oramos a Deus pela vida de cada regente. Nós sabemos também o quanto é difícil. Então, mas também agradecemos, porque se não fossem os coristas, não existiria o coral. Então, nós andamos juntos, andamos de mãos dadas, e louvado seja Deus, e que Deus continue nos abençoando, nos dando força, disposição para prosseguir nessa obra que não é nossa, mas que nós fazemos, tentamos, né, pelo menos chegar ao nosso melhor, mas sabemos que um dia todos nós cantaremos em uma só voz lá no céu. Amém? Se coloca de pé, quero orar juntamente com vocês, agradecendo a todos os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de todos e vamos falar com Deus. Querido Deus, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia este que o Senhor criou, ó Deus, e, ó Deus, nos permitiu desfrutar de todas as benesses, ó Pai, das bênçãos celestiais sobre a nossa vida. E uma delas, não diminuindo as outras, mas a maior dela está aqui, na tua casa, juntamente com os teus servos, nossos irmãos em Cristo, te adorando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este privilégio, grande privilégio que nós temos. E neste momento, Deus, eu coloco a vida, Pai, de cada corista em sua mão, ó Deus. Pai, toma esses corais que aqui se apresentarem em suas mãos, ó Pai. Guarda-os, proteja-os, ó Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam permanecer firmes no propósito de te louvar, te adorar, levar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho a todos, através da adoração ao Senhor, através do louvor, Deus. Continua conosco, Senhor, nos abençoe agora na ministração, ó Deus, da tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse privilégio que temos, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, querido. A irmã Flávia, de uma forma muito maravilhosa, roubou toda a minha introdução, né? Eu ia falar mais ou menos o que ela falou, né? Sobre, né, a responsabilidade, o privilégio, as dificuldades que hoje é ter um coral na igreja. Mas, queridos, eu estou aqui muito feliz, com o coração transbordando de alegria, por ter os irmãos de uma outra denominação em nossa casa mais uma vez, os irmãos da Assembleia de Deus em Itambi, né, pela segunda vez, e vão ter outras vezes, até a gente conseguir trazer esse coral todo, em nome de Jesus. Não iremos descansar, irmãos. Tá? É um prazer, e os irmãos da Assembleia de Deus da Rua 5, a gente chama assim, né, mas é assim mesmo que vocês são conhecidos, Assembleia de Deus da Rua 5? Acho que no Apolo é assim, né? Assembleia de Deus da Rua 5, todo mundo sabe qual é, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui conosco. Sintam-se à vontade em nosso meio, somos todos um único povo, o povo de Deus, e é bom demais adorar o Senhor juntamente com cada um de vocês. Aguardo ansiosamente o dia em que estaremos todos juntos, e lá não será a Assembleia de Deus da Rua 5, nem a Assembleia de Deus de Itambi, não serão presbiteriano, nem metodista, mas apenas o único povo santo do Senhor. Amém, queridos? Eu quero pensar rapidamente com você sobre adoração, sobre louvor. E eu quero fazer uma breve reflexão, não vai ser demorado, prometo. O pastor, quando promete que não vai ser demorado, geralmente ele se estende demais. Mas eu quero rapidamente
Porque louvor e adoração faz parte da nossa vida. Nós fomos criados para o louvor e a honra e a glória do Senhor Jesus, do nosso Deus. E isso faz parte, está no nosso DNA. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, passamos a adorar, passamos a exaltar, passamos a partir daquele momento, em louvor e adoração, sempre exaltar a Deus. Mas existem estágios na nossa vida que nós passamos, e é interessante como esses estágios não roubam de nós a adoração e o louvor a Deus. E aí eu quero pensar em apenas 3 estágios, de forma muito rápida, né, que nós passamos aqui na nossa vida, nesse tempo terreno, e que eles não são capazes de minar a nossa fé, de tirar de nós a adoração, de tirar de cada um de nós o louvor dos nossos lábios a Deus. E o primeiro estágio que nós passamos, abre lá a sua Bíblia, bota aí, Sofia, 2 Crônicas, esses dias eu preguei sobre esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, 2 Crônicas 20, 21, um texto muito conhecido, e um texto que, deixa eu botar aqui, tá ali, é mais fácil. Um texto que vai contar a história do rei Josafá e aquela batalha que ele convoca o povo para orar. Estávamos numa série de mensagens chamada Poder da Oração, e nós falamos sobre esse texto, quando ele convoca o povo a jejum e a oração, faz aquela convocação maravilhosa. Mas é interessante que quando eles saem para a batalha, apesar de toda a convocação, de todo o clamor que eles fizeram anteriormente, de Deus usar Jaziel para poder trazer ali a resposta de Deus ao clamor daquele povo, quando eles saem de manhã para ir à batalha, é maravilhoso que eles não saem com aquela turma que estava em jejum e oração, apesar de todos estarem unidos, mas ele coloca os levitas, ele coloca os cantores, eles colocam os adoradores na frente da batalha. Olha aqui que diz o texto: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E é interessante, querido, que esse texto, ele nos ensina algo precioso demais. Louvar e adorar ao Senhor durante as lutas e as guerras que nós vivenciamos. E olhe como são terríveis as lutas que nós passamos. Quantas lutas? Lutas familiares, lutas de desemprego, lutas de perseguições que nós passamos aqui nessa terra. Quantas lutas tentando nos parar, quantas coisas vêm contra a nossa vida, tentando minar a nossa adoração ao Senhor, indo contra a nossa fé. Mas é interessante que o texto diz que ele coloca os levitas, ele coloca os cantores, ele convoca aqueles que iriam na frente da batalha. E aí, enquanto eles estão dizendo que a benignidade, a bondade do Senhor irá durar para sempre, e é interessante, é maravilhoso que o exército, o inimigo, começa a se confundir, e aí eles começam a lutar entre si, e eles vão matando um ao outro. E o povo o que estava fazendo? Adorando. O que eles estavam fazendo? Louvando. Mas tinha guerra, tinha batalha. E tem na nossa vida. Irmão Lázaro, o falecido irmão Lázaro, ele nos ensinou bem, né? Quando ele, aquela música, vou passando pela prova, dando o quê? Eu não vou cantar porque os irmãos vão acabar encerrando a programação antes, tá? Eu estava, irmão, deixa eu contar um segredo, eu estava até pensando que semana que vem tem flashback aqui, né? O pessoal que gosta de música antiga, semana que vem tem flashback, tem um monte de gente inscrito, e aí eu até pensei em me inscrever, só que depois de hoje, eu falei, gente, o povo cantando tão bonito, né? Eu acho que eu vou deixar guardado essas memórias que são melhores do que a do pastor cantando, né? Mas o irmão Lázaro nos ensina isso, que é assim, querido. É assim que nós iremos passar, é passando pelas provas, é passando pelas lutas, é passando pelas guerras, adorando, louvando, exaltando ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Agora, uma segunda fase da nossa vida, 2 Samuel, capítulo 6, verso 16, adorando e louvando a Deus.
com as bênçãos recebidas. Olha esse texto. E esse texto é maravilhoso. Bota lá, Sofia, 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Isso, 2 Samuel, isso. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia, olha o texto, meu. Olha o texto como é que ia Davi, bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quem desprezou foi Mical, não é Deus não, tá? É Mical que estava olhando pela janela, aí veio o seu esposo, o rei de Israel, Davi, vindo, bailando, saltando. Numa outra versão vem dizendo que ele vem pulando e dançando, né, diante de Deus. Ele vem lá adorando diante de Deus, de tanta alegria que ele estava. Qual era a alegria? A arca do Senhor voltou. Ele conseguiu trazer a arca do Senhor, e agora ele traz a arca do Senhor da maneira correta. Você conhece esse texto? Você que é estudioso da palavra de Deus, a arca do Senhor, eles estavam trazendo a arca do Senhor em carros de boi, e aí era a maneira que não era correta. Uzá foi fulminado porque a arca tropeçou, e aí ele foi querer segurar a arca para poder ela não cair, e acaba sendo fulminado. A arca vai parar na casa de Obed-edom, fica lá durante 3 meses. Obed-edom prospera em tudo. E aí Davi se prepara para trazer a arca, e ele traz da maneira correta, carros novos, os levitas sacrificando, fazendo o que Deus havia ordenado que fosse feito. E quando ele está entrando na cidade, o seu coração explode de alegria. Sabe aquela bênção que nós recebemos? Que a gente fica muito alegre, e que a vontade mesmo é de pular, a vontade é de dançar. É isso que Davi estava fazendo, e Davi estava ali adorando e louvando a Deus, com o coração explodindo de alegria diante do Senhor, saltando, pulando, glorificando a Deus. E aí tem lá a sua esposa, que tinha que estar, preste atenção nisso, irmão, a sua esposa, que tinha que estar, era dever dela, sim, era dever dela, se alegrar com a conquista do seu marido. Está lá, desprezando o marido. Olha só o rei, pouca vergonha, olha só. Irmãos, esse texto nos ensina algo importante demais. Esse texto nos ensina que só existem Davi e Mical. Ou você é Davi ou você é Mical. Ou você é Davi, que adora a Deus quando recebe algo maravilhoso do Senhor, e que o seu coração explode de tanta alegria, e você não se contenta. Ou você é Mical, que fica julgando os outros pelas vitórias conquistadas pelo outro e pela alegria do outro. Só existe só dois personagens, Mical e Davi. Agora quem você é? Quem você é diante dessa história tremenda? Você é aquele que critica? Você é aquele que debocha? Você é aquele que despreza a adoração do irmão? Se teve uma palma, se teve um passinho pulado, se teve um pulinho, é você que despreza isso? Olha o que aconteceu. Aí você sabe o resultado de Mical. Continua lendo o texto. Pastor, não conhece essa história não, continua lendo o texto. 2 Samuel capítulo 6, você vai ver o que acontece com Mical. Mical se torna o quê? Rapaz, ninguém sabe. Mical se torna estéril. Na verdade, sabe o que acontece com Mical? É revelada a sua esterilidade, porque não existia vida nela. Quando ela despreza, quando ela rejeita, quando ela debocha, quando ela reclama, quando ela não se alegra. O que o texto está nos mostrando é que todo o peso que ela coloca sobre Davi volta sobre a vida dela. Diz que ela fica estéril. Meu irmão, em nome de Jesus, adore ao Senhor, se alegre com a conquista do seu irmão. Não despreza a adoração do seu irmão. Seu irmão está lá, está alegre, está cantando. Olha, aquela vizinha canta mal demais, mas ela adora o Senhor com todo o seu fôlego, porque Deus está derramando suas bênçãos sobre a vida dela. Despreza isso não, irmão. Despreza isso não. Ele vem, a gente lê um texto. Nós lemos um texto aqui, Salmo 150, que vai falar que é para adorar o Senhor com danças. Acabamos de ver
maior rei de Israel, adorando a Deus, pulando, dançando diante do Senhor. E quem é desprezado? Aquele que não acompanhou, aquele que rejeitou, aquele que julgou, aquele que torceu o nariz, aquele que resmungou. Esse foi revelada a esterilidade sobre a sua vida. Mical, mesmo se ela não estivesse gostando, sabe o que ela podia ter feito? Fechado a janela, porque ela estava de uma janela. Fecha a janela, não está gostando não? Só fecha a janela. Fecha a janela. Está gostando não? Fecha a sua boca. Não usa a sua boca para desprezar a adoração do próximo, porque você não conhece o coração do próximo, só quem conhece o coração do próximo é Deus. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. E último lugar, querido, adorando a Deus, até mesmo quando a dor atinge a nossa alma. 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Bota lá, Sofia, 2 Samuel 12, 20. Adorando a Deus, até mesmo quando a dor atinge a alma. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Pastor, que texto é esse? Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. O texto fala quando Davi estava jejuando e orando a Deus, ser lançado em terra pelo seu filho, que estava enfermo, prestes a morrer, e ele morreu. Pastor, mas o texto diz exatamente isso, ele morreu. Você acha que Davi estava ajoelhado, jejuando, por quê? Para que o Senhor pudesse se compadecer, tivesse misericórdia e aquela criança pudesse sobreviver. Mas aconteceu o que não estava nas mãos de Davi e nem está nas nossas mãos. Não está. Só Deus conhece. Só a soberania de Deus. E isso não muda a bondade de Deus, não muda a fidelidade do Senhor. Isso pode nos mudar. Existe uma canção de uma pessoa que, na verdade, não se tornou mais referência nenhuma, mas eu não vou citar o nome não, porque infelizmente essa pessoa envergonhou o evangelho de forma nacional até mundial, uma pessoa aqui de São Gonçalo, você já sabe quem eu estou falando. Só que essa pessoa fez uma música incrível, e não pode ser jogado fora essa canção, porque nessa canção ela vai falar sobre os momentos difíceis que nós passamos, e a canção fala assim: questiona ou adora. Alguns já entenderam de quem eu estou falando. Questiona ou adora. Nos momentos em que a dor atinge a nossa alma, você tem duas opções: questionar a Deus ou adorar a Deus. Davi podia ter questionado a Deus. Davi podia ter virado: Senhor, o Senhor me escolhe para ser rei, o Senhor me coloca diante daquele gigante, é o Senhor que está fazendo isso, mas agora, quando eu estou aqui ajoelhado, clamando, quando eu estou aqui em jejum, quando eu estou aqui pedindo por uma vida inocente, o Senhor não vai atender a minha oração. Quando Davi percebe que não existia mais o que fazer, Davi se levanta, bate a poeira, não fica mais questionando nada, não levanta nenhum tipo de interrogação, não coloca Deus sobre xeque, não vai falar sobre a bondade de Deus, não faz aquela pergunta: que Deus é esse? Não, Davi apenas levanta, vai para a casa do Senhor, ele entra no templo, e o que ele faz? Adora a Deus. Adorando a Deus com o seu coração sangrando, adorando a Deus com a sua alma sangrando, porque ele estava profundamente triste pela morte do filho. Pastor, o texto não diz que ele estava profundamente triste pela morte do filho. Já perdeu um filho? Espero que não, mas alguns já. Alguns que estão aqui talvez já passaram por isso. Pergunta a essa pessoa o tamanho da dor que é perder um filho. A alma sangra, a alma dói. E o que fazer nesse momento? Adorar ao Senhor. É o que Jó fez. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse isso com o coração
alegre. Ele não disse isso com um coração feliz, ele disse isso com um coração totalmente machucado, ferido, com a sua alma machucada, ferida diante de Deus. As lutas, as guerras que nós passamos aqui, elas podem até tentar nos impedir de louvar, mas é uma decisão nossa. Elas não podem impedir a nossa adoração. As dores dessa vida, as dores mais profundas que iremos passar aqui na terra, não são as físicas, mas é a que dói na alma, que dói no coração, as traições, as perdas, elas não têm o poder de tirar dos nossos lábios o louvor e a adoração a Deus. E diante das bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, faça como Davi, não se contenha, abre o seu coração, se quiser, até pula diante do Senhor, mas expresse toda a sua alegria, todo o seu contentamento diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Eu sei que a hora está avançada, mas vem cá, Ministério de Louvor, vamos cantar uma música bem animada. Aquela do... Eu não vou falar o nome não, que esses dias eu falei um negócio aqui, eu acabei falando o nome da música errado, mas eles entenderam, né? Eu acabei trocando uma palavra e ficaram rindo de mim. Aí eu não vou falar não. Vamos ver se eles acertaram. Então, querido, o Senhor já encheu esse lugar com a presença dele, amém, querido? E nós, pelo Espírito Santo de Deus, somos livres para adorar o Senhor e exaltar ao Senhor da maneira como nós quisermos, amém, querido? Então vamos levantar uma adoração em louvor a Deus tão maravilhosa, tão tremenda, que os céus se alegrarão conosco, mas que o inferno irá tremer de medo diante da nossa adoração ao Senhor, amém, queridos? É o louvor que os mais jovens gostam, mas a gente é jovem. Nós temos espírito jovem, amém? É isso aí, querido. Isso, as palmas. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o fôlego, com as suas palmas. Adore ao Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Já sentimos a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. O Senhor tem falado conosco aí. É só abrir o ouvido que Ele está falando. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Agora eu quero ver, hein? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Em todo tempo, todo dia, em todas as situações. E estar na presença de Deus é um privilégio. Dá vontade. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Jesus! Jesus!
ouvir. Toca-nos, Toca-me, eu quero te sentir. deixa o Senhor te abraçar. Vem e abraça-me, vem e abraça-me. Oh, glória. Vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Com toda a força. Estou em tua presença, dá vontade de pular. Aleluia, Dá glória a vontade Deus. de dançar, dá vontade de gritar. Aleluia! Dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de dançar com alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer minhas mãos, de te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado é o Senhor, querido. A alegria do Senhor é nossa força. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Eu vou chamar aqui à frente, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela disponibilidade da Flávia. Quando, no meio do ano, né, eu passei para a turma das coisas que iriam acontecer no mês da música, eu deixei ela responsável pelos corais. E ela, tudo com você, procure, resolva certas datas, e olha, que pessoa maravilhosa, nem me deu trabalho, resolveu tudo. Né, Flávia? Eu quero agradecer a Deus, realmente é tão bom quando a gente pode contar, né? Mas eu gostaria dela aqui na frente, vou chamar os 3 corais, os três, venham rapidinho, a gente dá um jeito de se arrumar aqui. Aproveitar já para fazer o comercial. No próximo sábado, dia 16, acontecerá o nosso 4º flashback. 4º ou 5º? 5º já? Ih, já até perdi a conta. Para quem não sabe, é um culto, eu acho que é o 4º, mas enfim. Para quem não sabe, é um culto onde a gente resgata aqueles louvores bem da antiga. Então, para quem gosta e para quem puder participar, fica aí o convite. Próximo sábado, dia 16, por volta das 19h30, a gente vai estar iniciando, mas quem tiver disponível, está aí o convite. Esse cantinho aqui fica o Harmonia, no meio o da Assembleia de Deus da Rua 5 e lá o Vozes de Sião, ok? Primeiro, deixa eu chamar o pastor Roberto. Pastor Roberto. Ó, olhei para ele e falei, pastor Roberto, ele deve estar falando de mim. Deve ser, pastor Francisco. Só para nos ajudar aqui. Cada coral vai receber aqui certificado de apresentação. Vem, Moisés, para cá. Mas antes, vamos cantar junto, né? Vamos, calma aí. Coisa linda, hein? Vamos lá. Coral Harmonia Celeste. Com Moisés. E o coral, né? Coral Vozes de Sião. Vozes de Sião. Vozes de Sião é o de lá. É o de lá, gente. Cadê a irmã dela? Aí vocês deixem arrumadinho pra gente tirar uma. E o Nona Sinfonia aqui, ó. Aqui, gente. Chega pra cá. Chega pra cá.
convidar a igreja a ficar de pé, porque o que nós vamos cantar todos juntos, e a gente nem precisa de regente, porque o povo todos sabem, os 3 corais e toda a igreja, vamos cantar Saudai o nome de Jesus. Quem aqui não conhece? Ninguém levantou a mão, que bom. Quem conhece? Então vamos cantar. Sabem, todos 3. Já sondei todos os 3, até a gente acertar uma música que todo mundo soubesse. Tá com a letra aí, irmão? Não sei se tem a letra aí para projeção, mas o problema é ali, né? Que o rosto do pessoal... Mas quem for lembrando das estrofes vai cantando. E vamos lá. Léo, ajuda a gente aí? Glória a Deus. Que cada coral aqui, que foi o nosso primeiro encontro, se Deus quiser, com certeza ano que vem, contamos novamente, né, nosso segundo encontro, e pedimos a Deus que outros corais participem, né, outros irmãos se despertem a participar, e que Deus abençoe a cada irmão, leve para a sua igreja o nosso abraço, o agradecimento da presença de vocês, e que Deus abençoe a ida de vocês para os seus lares, e cada um de nós, né, nos guarde, nos proteja, em nome do Senhor Jesus. Não posso deixar de falar. Vocês não vão sair daqui com fome, porque tem cantina. Crente come, não come? Então, ó, é só pegar a reta aqui, ó, no cantinho, que é lá atrás. Lá atrás tá com espaço que cabe umas 300 pessoas, então pode ir tranquilo, tá bom? Vamos orar para encerrar? Senhor, querido Deus e amado Pai, ó Senhor, quão feliz está o nosso coração, Senhor,